Todo mundo vendo? Ainda não, prof. Chegou agora? Aham. Opa, tecnologia 2G. Vamos lá então. Galera, tudo que eu vou explicar para vocês na aula de hoje e muito provavelmente no nosso retorno daqui 15 dias vai estar na apostila 4, que vocês já têm em mãos, já faz um tempo, e entre as páginas 540 e 541. Atenção, para vocês não se perderem. Nessa primeira parte do segundo reinado, eu vou fugir um pouco o esquema da apostila, tá? A apostila, o que fez? Ela colocou nessa primeira parte o estudo da política interna, trabalhando lá o que eu vou trabalhar, partidos políticos, e trabalhando alguns conceitos de evolução política. E em seguida, ainda nessa primeira parte, a apostila colocou já o estudo da economia. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou seguir o mesmo ritmo que eu costumo seguir, tanto no terceiro ano como também no cursinho. Na primeira parte, na aula de hoje, eu vou trabalhar fundamentalmente a introdução do segundo reinado, para vocês entenderem ou relembrarem como é que foi, como é que funcionou, e a primeira parte da política interna, tá? Então tá lá, grande parte do que eu vou explicar tem na apostila, mas lembrando, eu estou fugindo um pouco o esquema que ela está seguindo. Vamos a isso? Tchutchukos, quem tiver com a minha folha, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é arrumarem o tempo de duração do segundo reinado. Houve um erro ali. Eu já vou até explicar e vocês já vão arrumar. Segundo reinado, Tchutchukos, ele vai começar em 1840 e começa com o que daqui a pouco eu vou relembrar com vocês, chamado golpe da maioridade, e se encerra em 1889 com a proclamação da República, tá? Então, portanto, nós temos daí 49 anos de estudos do segundo reinado. Nunca se esqueçam, é a última parte do período imperial, ou o último período do período imperial, e ao mesmo tempo, tchutchucos, é uma época de longa duração em que a gente vai estudar basicamente o seguinte: é uma época em que vocês têm um imperador, é o Dom Pedro II, a figurinha que vocês já estão vendo aqui, mas o verdadeiro rei, guardem, era o café. Interessante, né? É uma época de estabilidade política, até porque todo mundo vai perceber que conflitos aqui, nós só tivemos 4. Olha só que coisa interessante. 2 têm a ver com conflitos internos, foram revoltas, a vocês saberem. É a revolta liberal de São Paulo e Minas, e depois a praieira. E 2 conflitos são conflitos externos, para lembrarem, né? Questões platinas, que é quando o Brasil invade o Uruguai e a Argentina, e o que todo mundo gosta, Guerra do Paraguai. Galera, só que se vocês colocarem na ponta do lápis o tempo de duração dessas 4 coisas que aconteceram aqui, como conflitos do segundo reinado, é de curta duração, é muito pouco quando vocês comparam com os conflitos que aconteceram na época anterior, o período regencial, os conflitos que aconteceram lá no primeiro reinado, aconteceram também no período joanino. Então a gente pode falar que o segundo reinado, ele é um período, pode colocar num cantinho, de estabilidade política, tá? O Brasil não vai ter tantos contratempos relacionados à política quando se fala de conflitos. Tudo bem? Segundo reinado, uma época interessante, porque é uma época bipartidária. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O Brasil, para vocês caírem de costas, já teve tão somente 2 partidos. Molecada, e os 2 partidos que o Brasil teve, unicamente nessa época do segundo reinado, eram partidos que praticamente tinham os mesmos componentes e não fugiam muito do critério de ideologia, tá ok? E, finalmente, segundo reinado é um período elitista. E, para falar a verdade, tchutchucos, para quem já vem estudando história desde o momento em que a gente começou a abordar essa época chamada imperial, sabe que nunca mudou-se isso, né? A gente sempre vai ter uma elite conduzindo o país, mas aí vai a nota de rodapé. Quando eu falo elite, tchutchucos e tchutchucas, eu tenho que lembrar que é a elite rural, tá legal? Agora, tchutchucos, o segundo reinado, ele também foi uma época especial, para a gente finalizar, que teve uma abordagem industrial. Vocês estão lembrando agora, porque quando a gente fala de indústria da época do segundo reinado, a gente fala da Era Mauá, que foi muito mais um surto do que foi uma industrialização propriamente dita. Eu falo isso porque quando você compara a industrialização brasileira desse momento com a industrialização europeia e mundial,
nossa, o Brasil foi muito atrasado. Aí eu pego alguns exemplos. O Brasil, no surto industrial, ele não teve muito mais do que 70 empresas. Você compara esse mesmo número com a Inglaterra nessa época da segunda revolução industrial teve muito mais do que 500 empresas, entenderam? Outra, o Brasil da época do surto foi um país que deu muito incentivo à ferrovia, deu muito incentivo ao setor de serviços, deu também incentivo à indústria propriamente dita, não pode esquecer, né? Mas não parou mais do que além disso. A gente pode perceber que a indústria brasileira, ela teve alguns aportes, ela teve alguns elementos que foram, de certa forma, investimentos vindos da indústria, mas não foram grandes espetacularidades, tá legal? Então a gente fala de um segundo reinado que também teve surto industrial, mas não foi aquele grande momento da economia brasileira, entenderam? Então por que eu fiz Professor, essa retomada? Diga. qual que era a alteração que era para fazer na data? Ah, eu vou colocar daqui a pouco de novo, tá? Mas deixa eu só avançar para a gente concluir. Galera, então reparem que o segundo reinado, ele foi uma época diferenciada, tá? Essa diferenciação é que quando vocês estudam um período, vocês identificam que ele é muito diferente em comparação à época regencial e ao primeiro reinado, tá ok? Então, qual é o tempo de duração do segundo reinado que vocês vão ter que arrumar? 1840. Aí na folhinha tá 1800, eu acho que 31, se eu não me engano, e o final é 1889, e na folhinha tá 1840, tá? Então são 49 anos em que nós tivemos tudo isso. Nós tivemos a questão relacionada à estabilidade, nós tivemos uma economia fundamentada no café, um surto industrial e, paulatinamente, todo o esquema da elite comandando, tá bom? Então foi só uma introdução, porque o verdadeiro momento do segundo reinado começa agora. Molecada, segundo reinado, quando se iniciou em 1840, anotem aí o erro da apostila, na apostila não, na minha folha, começou com um golpe chamado golpe da maioridade. Eu expliquei na última aula, mas vamos relembrar. O que foi o golpe da maioridade? Esse golpe, tchutchucos, ele foi um projeto do Partido Liberal, que estava fora do poder, porque quem estava comandando lá no final do período regencial era o Partido Conservador. E por que foi um projeto deles? Porque os liberais, eles começaram a planejar a retomada do poder. Eles queriam voltar para comandar o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles apresentaram esse projeto do golpe da maioridade, alertando o seguinte: o Brasil está passando por convulsões, muitas revoltas estavam naquela época estourando, como a Farroupilha, como também a Balaiada. Segundo, a política brasileira não era uma política benquista, até porque a regência não era muito benquista, quando eu falo disso, por parte da elite e da população. E alerta 3, pessoal, que o Partido Liberal faz para se pregar o golpe da maioridade, é que somente o Dom Pedro II é que podia mudar tudo isso. O Dom Pedro, que estava com 14 anos de idade, ele tinha que ser antecipado, ele tinha que ter colocado, de certa maneira, a coroa na cabeça para começar a governar, e a partir do momento em que ele começasse a se tornar rei, o Brasil iria se pacificar e politicamente iria se organizar. Galera, foi um projeto tão bem elaborado e tão bem explicado que o Partido Conservador curtiu. Tanto é que, em 1840, o Partido Conservador apoiou o Partido Liberal, e num lance que a gente considera como um ato também adicional, né, seria uma costura na Constituição, foi criada a antecipação da maioridade do Pedro. Esse é o golpe da maioridade. Então, o que vocês têm que lembrar? Começou como um projeto liberal, alertando que o Dom Pedro tinha que assumir para acertar o Brasil, e os conservadores apoiaram. Então, quando os dois partidos começaram a se entender, esse golpe saiu do papel. Esse golpe foi colocado em prática. Entenderam? Aí vai a nota de rodapé. Muitos me perguntam por que é um golpe. E a resposta é muito simples. Tchutchucos, de acordo com a Constituição que estava em vigor, que é a Constituição de 1824, o rei ele só pode assumir com 18 anos. Entenderam? Então, quando houve a assinatura desse outro ato adicional, que é o ato da maioridade, que a gente vai chamar aqui sempre de golpe da maioridade, isso foi um golpe mesmo.
Por quê? Porque eles mexeram na Constituição. Tudo bem? Então vai lá, Pedrinho assumiu, começou a sua governabilidade, começando também o segundo reinado, e aí vem a minha segunda consideração que eu vou pedir para vocês circularem. Tchutchucos, durante toda a existência do segundo reinado, o Pedro e o segundo reinado em si tiveram três significativos. Olha só por que, que a elite precisou do Pedro assumindo e por que, que a elite, até 89, apoiou esse governo. Primeiro, tchutchucos, o segundo reinado ele seria um sinônimo de preservação da propriedade rural. Então, enquanto a ordem monárquica estivesse no poder, agora com Pedro, a propriedade rural ela seria protegida, ela seria preservada para membros da elite. Pegaram? Então, não é errado eu falar que o segundo reinado ele foi uma época em que a elite comandou o país. E aí vocês não podem esquecer que quando eu falo elite, eu estou falando da elite rural. Tá joia? Segundo significado. O segundo reinado ele foi muito importante para a elite, tchutchucos, porque garantiu a preservação também da mão de obra. Mas não era qualquer mão de obra, e sim a mão de obra escrava. Ora, tchutchucos, vocês estudaram no ano passado. O momento da abolição da escravidão aqui no Brasil aconteceu em 1888, um ano antes da queda desse período. E a pergunta que eu faço a vocês, por que, que o Brasil demorou tanto para abolir a escravidão? Demorou, tchutchucos, porque quem conduzia a política nacional era a elite ligada à escravidão. Então, ao mesmo tempo em que ela está na política, ela também recebe, entre aspas, a bênção do imperador para manter esse tipo de mão de obra. Entenderam? Então, foi muito interessante o segundo reinado. Por quê? Porque na visão da elite, sendo colocado no poder o Pedro, e ao mesmo tempo ele conduzindo a política junto com a elite, a mão de obra escrava prevaleceria. Tá legal? E para finalizar, o último significado do segundo reinado para a elite brasileira é a possibilidade de controle político, que é o que vocês já estão escutando. Eu já estou comentando que realmente quem comandava ou quem conduzia a vida política nacional era a elite, e vai ficar mais claro daqui a pouco quando eu mostrar para vocês que o Pedro, a única coisa que ele fazia era regular a política, a estabilidade. Mas quem exercia de fato eram os dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Pegaram? Então, quando a gente fala do segundo reinado, e a gente fala que é uma época elitista, tá aí a resposta, pessoal. É elitista porque a propriedade rural sempre foi preservada, é elitista porque a mão de obra escrava da elite latifundiária sempre foi garantida, e é elitista porque quem comandou a vida política foi a elite latifundiária também. Tá legal? Então não se esqueçam, tchutchucos, de que estudar o segundo reinado é estudar uma época diferenciada, sim. Vários aspectos mostram isso, como a economia, como também algumas dinâmicas da política externa, mas é estudar também o mais do mesmo. Não foge muito ao critério do que vocês estudaram lá, na época regencial e na época do primeiro reinado. Ou seja, você tem uma centralização política e um grupo de pessoas na sociedade que mandam. Esse grupo é a elite. Entenderam? Então, vamos partir para a política interna? Alguém tem alguma dúvida? Posso começar, então, a política? Então, vamos lá. Oi, diga. Quando o Dom Pedro assumiu, ele não tinha idade, né? Mas não foi ele que meio que governou mesmo, né? Para falar a verdade, Tchutchuca, até assim, eu acho uma figura bastante icônica na história do Brasil. Ele era um cara muito inteligente, falava lá 14 idiomas, era um cara que tinha muita afinidade com ciência, mas de fato, ele nunca comandou o Brasil, nem com 14 anos, nem depois. Ele se mantinha meio que distante da política. Diz a lenda que isso tem a ver com o próprio pai dele, né? Até porque quando o pai voltou para Portugal, o Pedro I deixou ele com 4 para 5 anos aqui e nunca mais voltou para vê-lo. Então ele tinha meio que essa coisa psicológica do pesar de política, né? Mas no fundo, se a gente puder falar que ele comandava a política, o que ele fazia?
ele fazia o uso do poder moderador. O que é o poder moderador? Gente, não se preocupe, então, tendo aqui algumas revoluções de obras aqui no condomínio, mas não vai cair nada não, tá? É só barulho. Então, o que é o poder moderador? É o poder que ele tinha de ficar, por exemplo, dissolvendo Câmara quando ela não estava funcionando, de trocando o primeiro-ministro quando ele não conseguia governar. Mas, de fato, falar que o cara era, por exemplo, um chefe de governo, isso é mentira. O Pedro nunca foi chefe de governo. Tá legal? Então, mas eram os liberais que meio que comandavam, né? Isso, não assim, no começo os liberais, mas ao longo do segundo reinado, é para cair o cu da bunda, o que eu vou falar, muita gente não sabe, o Partido Conservador esteve mais no poder. Daqui a pouco eu vou explicar. Existiram 36 ministérios durante o segundo reinado. Desses 36, 28 foram ministérios conservadores. Então, Pedro, ele era muito estranho nesse aspecto. Por quê? Porque ele colocava mais os conservadores para comandar do que os liberais. Mas, no fundo, era a mesma coisa, né? Tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador, eles pertenciam ao mesmo setor político, ao mesmo setor social também. Beleza? Posso continuar então? Professor, Diga. a Leopoldina também foi junto com o Pedro I quando eles foram, né? A Leopoldina morreu, querido. Ih, rapaz. Quem foi? Foi a Maria Amélia. A Leopoldina, a famosa Leopoldina de Habsburgo, ela morreu antes da ida para Portugal. Entendeu? Mas aí, imagina que é isso. Mas enfim, o que vocês têm que guardar é que o Pedro I, quando voltou, ele voltou com a família real, exceto o Pedro II, tá? É o Pedro II que a gente está discutindo, que vai ser o comandante do Brasil. Enfim, vamos lá? Galera, então olha só, a parte mais importante vem agora. Eu vou explicar para vocês a primeira parte da política interna, e nessa parte eu vou tentar colocar para vocês quem eram os partidos políticos. Vocês vão perceber que eles eram farinhas do mesmo saco. Em seguida, eu vou mostrar para vocês uma coisa super interessante, que foram os primeiros anos, e foram super conturbados, foram os piores 4 primeiros anos de qualquer cara que passou pelo governo desse período, chamado período imperial, e termino com o parlamentarismo às avessas, tá? Que é um parlamentarismo criado pelo Pedro, justamente aproveitando a pergunta da Tchutchuca, para não se envolver demais na política, para fazer somente o que a gente chama de equilíbrio. Então, começo com os partidos políticos, Tchutchucos, e começo com uma frase que eu acho genial. Abre aspas. Nada mais conservador que um liberal no poder, e nada mais liberal que um conservador na oposição. Fecha aspas. Galera, essa frase é a frase de um historiador brasileiro chamado Oliveira Viana. Em resumo, ele está dizendo o seguinte: liberais e conservadores são farinhas do mesmo saco. Eles pensam da mesma forma, a ideologia é um pouco distoante, mas no fundo, o que eles querem? Eles querem poder. Então, quando ele fala que nada mais conservador que um liberal no poder, ele está dizendo que o liberal, o Partido Liberal, quando assumiu o poder, quando eu falo, é o ministério, é a regência dos ministros, eles se comportavam de maneira conservadora. Enquanto isso, os conservadores que estavam na oposição, eles atuavam como liberais. Eles atuavam dizendo, olha, esse partido que está no poder, ele está no poder, mas ele não está fazendo muito. Ele está atuando de forma muito conservadora. É estranho, né? Mas no fundo, o que o Oliveira Viana está dizendo? Ele está dizendo que os partidos políticos, eles representavam o mesmo setor sociopolítico. Vem cá, para vocês entenderem. O primeiro partido típico dessa época do segundo reinado é o partido chamado liberal. Olha que interessante. O Partido Liberal, ele era um partido que tinha a tendência a pregar a autonomia. Eles eram mais descentralizadores. Então, o que eles propunham sempre? Eles sempre propunham que as províncias brasileiras tivessem mais liberdade. Entenderam? O detalhe interessante vem agora. Tchutchucos, esses caras que propunham a questão da autonomia, a certa descentralização, eles compunham grande parte dos novos latifundiários. Aí vem o detalhe. Novos latifundiários dessa época, eu já peço para vocês colocarem, eram cafeicultores, tá?
E principalmente o que vocês já estão vendo aqui, eu vou colocar uma estrela, eram cafeicultores do Sudeste, eram cafeicultores da grande região produtora de café, que era São Paulo, entenderam? Então, qual que é a jogada? A jogada é entender que o Partido Liberal é um partido latifundiário, elitista, mas um partido que, na essência, é um partido autonomista, é um partido que acredita numa certa autonomia provincial, entenderam? Aí vai um detalhe. Tchutchucos, eles recebiam um apelido. O apelido deles era Luzia, tá legal? Eu vou abreviar. Luzia. E o que é Luzia? Luzia, na verdade, é uma referência a uma vila mineira, que era Santa Luzia. E era uma vila composta, basicamente, pelas ideias do Partido Liberal. Grande parte dos habitantes daquela vila eram liberais, tá ok? Agora, olha o próximo partido. Partido Conservador, e o nome já diz tudo, olha lá. Eles eram aqueles que defendiam o centralismo, eles acreditavam que no Brasil a figura do imperador era uma figura muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eles abordavam aquela velha máxima de que não pode haver autonomia para as províncias. Entenderam? Então, via de regra, a gente sempre fala que o Partido Conservador era um partido muito ligado à ordem monárquica. Não que o liberal não fosse, tá? Mas eles eram muito, como o nome diz, conservadores. Eles conservavam a ordem centralizada. Entenderam? Grande parte dos caras que compunham esse partido, olha só que coisa interessante, eram antigos latifundiários. E o detalhe, quando eu falo antigos latifundiários, eu estou falando de quem, propriamente? Vamos lembrar? Daqueles produtores de cana-de-açúcar, pessoal. Aqueles caras que não tinham mais tanta relevância econômica como tiveram na época anterior. Na época lá, por exemplo, do primeiro reinado, na época do período joanino, entenderam? Então é lógico que eles eram mais conservadores, porque o que eles queriam conservar? Eles queriam conservar os próprios privilégios, entenderam? Aí é que está a jogada. Antigos latifundiários, novos latifundiários, o que eles são? Membros da elite. Então eles podem ser entendidos também como os caras que querem poder. Mas ideologicamente falando, se vocês perceberam, eles não tinham grandes diferenças. No fundo, quando a frase diz que o conservador ele se torna o liberal na oposição, está dizendo, tchutchucos, que no fundo mesmo, eles eram parecidos, tá bom? Vai o apelido para vocês. O Partido Conservador tinha como apelido Saquarema, tá legal? E porque Saquarema, para quem curte muito o Rio de Janeiro, é uma cidade que fica colada à cidade do Rio de Janeiro, mas era uma cidade que funcionava como sede do Partido Conservador. E grande parte do pessoal da própria cidade tinha esse pensamento também. Mas que é uma coisa paradoxal. Galera, esse Partido Conservador, ele tinha uma tendência a representar a galera do Nordeste, tá? Então é paradoxal, por quê? Porque a sede do partido ficava na região do Rio de Janeiro, mais propriamente na cidade de Saquarema, mas o partido em si, ele representava os interesses do pessoal do Nordeste, daqueles latifundiários da região nordestina. Entenderam? Mas vamos resumir? São farinhas do mesmo saco. Tanto o liberal como o conservador representam o mesmo setor sociopolítico. É o setor elitista, tá? É a elite latifundiária. A diferença fica por conta do liberal ser mais ligado ao Sudeste e o conservador ser mais ligado ao Nordeste. Mas a ideologia em si não era tão diferente, tá bom? Todo mundo entendeu, então, quem eram os partidos políticos? Então, vai aqui a deixa. Deixa eu só amarrar esse detalhe. Pessoal, vocês vão encontrar lá no final do Segundo Reinado, por volta de 1873, um terceiro partido. O nome dele é Partido Republicano, tá? Então, a gente diz assim... De 1840 a 1873, o Brasil era bipartidário. De 73 a 89, ele era bipartidário com a presença de um partido a mais. É o Partido Republicano. Pessoal, é engraçado, porque no fundo, pela outra vez eu estou falando esse termo, o Brasil sempre foi bipartidário. Porque a presença do Partido Republicano em 1873 não mudou muito a característica da política da época. Tá legal? Então, retomando.
Em 1873 marca a existência de um terceiro partido, mas esse terceiro partido não muda o bipartidarismo clássico da época. Joia! Então, manda a pergunta, tio Tchuco. O Partido Conservador, ele tinha mais influência na política por causa da proximidade com o Rio de Janeiro? Também, o Partido Conservador, na verdade, ele tinha mais influência política porque ele sempre esteve junto ao poder. Ele não era novo, como o próprio pessoal do Partido Liberal se dizia, né? Novo latifundiário. Eles eram antigos latifundiários que já estavam no poder desde a época da vinda da família real. Então, pensa lá, de 1808 até esse momento, 1840, os caras sempre foram os condutores políticos do Brasil, entendeu? Então era um partido que, logicamente, tinha mais influência. Mas eles perdem isso, tá? A partir do momento em que o café começa a se tornar o grande produto, em sombra de dúvida, assim, a gente fala que era o produto de maior relevância da história do Brasil. O Partido Conservador ele começa a dar uma balançada. Mas até o final do segundo reinado, era o partido com maior força. Ele tinha mais expressão. Tá bom? Posso continuar, então? Muito obrigado. Imagina. Então, vamos lá. Galera, visto que é mais importante que são os partidos políticos, eu parto agora para os primeiros anos do segundo reinado. Atenção! Tchutchucos, esses primeiros anos que eu vou contar, que vai de 1840 a 1842, 44, é um período super complicado porque é marcado por disputas políticas. Lembrem comigo, era a disputa do Partido Liberal contra o Partido Conservador. Sabe por que eu estou explicando esses primeiros anos? Porque eles foram tão traumáticos, tchutchucos, que a partir de 1847, o imperador, o Dom Pedro II, cria o parlamentarismo às avessas para impedir novas disputas políticas. Entenderam? Então a gente explica para demonstrar para vocês o quanto o começo foi muito complicado, o quanto as disputas entre os dois partidos eram muito exageradas, e o resultado é que isso acabou favorecendo a criação do parlamentarismo brasileiro. Então escutem, percebendo que foi uma época caótica e fez com que a política brasileira sofresse alterações. Vamos lá? A data é 1840. Tchutchucos, o Pedro tinha acabado de assumir pelo golpe da maioridade e num gesto de aproximação com o Partido Liberal, que foi o partido que fez toda a ideia do golpe funcionar, ele coloca os liberais para comandarem o Brasil junto a ele. Pessoal, o primeiro conjunto de liberais que vão governar o Brasil junto com Dom Pedro II recebeu esse apelido aqui, ó. É Ministério dos Irmãos. E por que era chamado Ministério dos Irmãos? Porque, basicamente, os componentes desse ministério vinham da família Andrada e da família Cavalcante. A família Andrada, que representava o Sudeste brasileiro, e a família Cavalcante, que representava, basicamente, o Nordeste, tá? Mas, na verdade, como essa família Cavalcante morava no Rio de Janeiro há muito tempo, era considerado também um partido da região Sudeste, ou um grupo da região Sudeste. O que eles fizeram? Eles assumiram e começaram a colocar em prática tudo aquilo que vocês já sabem sobre o Partido Liberal. Eles começaram a pregar a autonomia, eles começaram a colocar em prática também o restabelecimento da ordem, criando, por exemplo, a história de que a estabilidade ela só poderia ser obtida com favorecimentos. Só que, galera, eles não conseguiram levar adiante as próprias propostas. Por quê? Porque quando eles assumiram tendo uma Câmara de Deputados totalmente conservadora. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pressionar o Dom Pedro II para dissolver a Câmara. Por quê? Porque todo projeto que esses ministros fossem colocar lá na Câmara para ser aprovado, não iam ser aprovados. Por quê? Porque os conservadores eram opostos aos liberais. Então, qual foi o resultado? Os liberais pressionaram tanto o Dom Pedro que o Dom Pedro teve que dissolver a Câmara. E detalhe, ele faz da dissolução da Câmara utilizando o poder moderador. Só que ele não pode deixar a Câmara vazia. Então, logo depois da dissolução, o que o próprio Pedro convoca? Convoca eleições. Eram eleições, tchutchucos, para recompor essa Câmara, tá? Só que aí é que vai a parte mais triste.
As eleições, elas estavam marcadas para 1841, tá bom? Mas não conseguiu acontecer em 41, porque a pressão dos liberais foi tão grande que ela foi antecipada. Então, essas eleições do cacete, que tinham que ter acontecido em 41, elas acabaram acontecendo em 40. E por que receberam esse nome? Tchutchucos, porque todo o processo eleitoral para compor a Câmara foi feito em cima de uso da violência, foi feito em cima do uso da fraude, foi feito em cima do uso da manipulação. Então, as eleições, elas foram super violentas e super fraudulentas e passaram a ser chamados pelos opositores de eleições do cacete. Mas olha só o que aconteceu. Elas foram feitas dessa forma porque os liberais precisavam fazer com que os candidatos para a Câmara fossem eleitos só pelo Partido Liberal, ou seja, vindo desse partido que estava no poder. Então, eles manipularam dessa forma e conseguiram fazer com que a Câmara fosse convocada ou fosse eleita de forma liberal, mas criaram um grande problema. Qual foi o problema? Os conservadores não aceitaram. Eles começaram a dizer que as eleições foram feitas de forma tão assintosa, de forma tão violenta e de forma tão vexatória, que exigiam que o Dom Pedro não aceitasse a eleição desses deputados. Tchutchucos, o Pedro não ouviu no começo, tá? Ele não ouviu porque ele estava totalmente ligado ao Partido Liberal para que eles pudessem, junto ao Pedro, organizar esse começo do segundo reinado. Só que olha só o que os conservadores começaram a fazer. Eles começaram a criar campanhas contra as eleições. Campanhas que iam para as ruas, como, por exemplo, aconteceu em São Paulo. Campanhas que iam para jornais. Os jornais mostravam o que tinha acontecido nas eleições do cacete, é o que aconteceu no Rio de Janeiro, e campanhas, pessoal, que chegou até a ter pancadaria ali na região de Salvador. Então, Pedro, ele começou a observar que o Partido Conservador estava fazendo campanhas contra os liberais, mas eles tinham razão. Eles tinham razão de fazê-las, por quê? Porque as eleições do cacete não foram muito legais, elas foram claramente fraudulentas. Então, qual foi a atitude dele? A atitude foi, mais uma vez, utilizar o poder moderador. E ao utilizar esse poder moderador pela segunda vez, agora ele afastou o Ministério dos Irmãos. Reparem, ele tira o Ministério dos Irmãos, utilizando o argumento de que as eleições foram erradas, utilizando também o argumento de que as campanhas conservadoras elas estavam ganhando uma dimensão muito grande, e olha o que ele faz em seguida. Ele coloca os conservadores para serem os próximos ministros. Tchutchucos, aqui, o que vocês já perceberam? Que nasce uma ideia muito, digamos, usual da época do Segundo Reinado, de que toda vez que o liberal está no poder, o conservador faz o quê? Ele faz oposição. E ao fazer oposição, tchutchucos, eles tentam de tudo para que o partido que está no poder, o liberal no caso, não consiga governar. Então não era uma ideia interessante. O Pedro começou a perceber que sim, isso era um erro político, porque toda vez que essa oposição fizer o que faz, de se opor e tentar inabilitar o governo de quem está no poder, a política não deslancha. Então, a partir dessa data, 1841 para 42, já está começando a ser esboçado o que daqui a pouco eu vou explicar, que é o parlamentarismo às avessas. Entenderam? Então, para finalizar, os conservadores assumem, e esse novo ministério, tchutchucos, vai governar até 1844, tá? Eles assumem em 41 e vão até 44. Reparem, nasce aqui um segundo elemento tradicional do segundo reinado, de que os partidos, geralmente, quando eram postos no poder, eles governavam de 3 a 4 anos. Tá legal? E olha só o que vocês vão fazer. Esse novo ministério, tchutchuco, que é o ministério conservador, vai merecer uma estrela, porque ele foi o primeiro ministério a governar até o final. E o que eles fizeram? Eles sempre fizeram a adoção de medidas centralizadoras. Exemplo, foram eles que trouxeram de volta o Conselho de Estado. E o que é o Conselho de Estado? O Conselho de Estado é um conselho feito por ministros que assessoravam o Dom Pedro II. Outra, esse primeiro ministério, que é o Ministério Conservador, que governa até o final, é o que vai fazer com que a Guarda Nacional não seja mais regionalizada. Lembra?
a Guarda Nacional criada lá na época regencial? Pois bem, a Guarda Nacional agora é comandada pelo Ministério da Justiça. Traduzindo, é comandado pelo governo central. E para finalizar, esse primeiro ministério que vai até o final, o Ministério Conservador, é também o responsável, olha que coisa interessante, pela reforma do Código Criminal. E o Código Criminal, quando foi reformado, ele acabou com os poderes dos juízes de paz. Para quem não lembra, juízes de paz eram aqueles juízes que atuavam regionalmente, dentro das províncias, e funcionavam, entre aspas, como sendo um fantoche na mão dos oligarcas, na mão dos latifundiários. Agora não. Os juízes de paz, eles eram mais um dentre outros juízes que atuavam na região. Então é interessante porque os juízes de paz, eles perderam aquela força que tinham na época regencial e agora não eram mais manipulados pela elite regional. Entenderam? Então, o que vocês têm que lembrar? Que os conservadores, quando assumiram aqui, eles colocaram em prática tudo aquilo que tem a ver com o próprio ideário do partido. Eles passaram a usar e abusar do centralismo. Tá bom? Então tá aqui, tchutchucos. Vou resumir geral. Os primeiros anos são os anos de disputas políticas, tá? Começou com os liberais no poder, os caras não ficaram muito tempo, porque quando quiseram compor a Câmara dissolvida, utilizaram fraudes, aí entra em cena as eleições do cacete, e em seguida entra o primeiro ministério que governa até o final, que é o Ministério Conservador. É aqui que a gente percebe, primeiro, que é uma tendência natural a oposição fazer oposição, mas não pode ser feito do jeito que foi feito aqui, com campanhas, com medidas dizendo que os caras que estavam no poder eram assintosos. E segundo ponto, nasce aqui também uma coisa natural de que os caras que são colocados no poder, liberais ou conservadores, eles tendem a governar entre 3 e 4 anos. Joia! Então deixa eu finalizar. Pessoal, esse Ministério Conservador, ele só encarou um problema durante o período em que eles estiveram comandando o Brasil. Foi um conjunto de revoltas chamados de revoltas liberais. Olha que coisa doida. As revoltas liberais, que eu ainda vou explicar, vai ter ainda na próxima aula, quando a gente retornar uma parte da política interna, e que eu vou trabalhar as revoltas, foi uma revolta contra os conservadores. Mas, no fundo, o que vocês têm que pegar como sendo o panorama? Eram os liberais tentando retornar ao poder. Então, eles tomaram armas e, em São Paulo, em Minas Gerais, eles tentaram criar uma comoção nacional, de novo, oposição, para chegar ao poder, para retomar o poder. Então, em 42, de novo, ficou muito claro para o Dom Pedro II que oposição não pode ser feito da maneira como aconteceu nesses primeiros anos. Ou seja, ou com as campanhas que os conservadores fizeram, ou agora da maneira como os liberais estão fazendo, estão pegando em armas, tá ok? Então, o que aconteceu? Aconteceu, galera, que isso serviu de muita experiência para o Dom Pedro, e reparem, o garoto aprendia rápido. Aos 18 anos de idade, ele começou a perceber que o Brasil ele não podia ficar sofrendo oposições muito brutas e não podia ter somente os partidos comandando sem que o imperador atuasse. Tchutchucos, isso foi tão importante que, em 1847, ele, junto com alguns ministros de confiança, chamados ali de conselheiros de Estado, cria o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Para vocês entenderem por que o nome às avessas. Parlamentarismo é um modelo britânico de governo, ponto, ok? De acordo com esse modelo britânico, modelo inglês, como é que a coisa funciona? Ela funciona com um rei que tem que convocar eleições, e essas eleições vão compor o parlamento. De acordo com o partido que tiver maioria dentro daquele parlamento, sai o primeiro-ministro. Então, vamos supor que as eleições colocaram como maioria no parlamento o Partido Conservador. Obviamente, quem vai ser o primeiro-ministro? Vai ser um conservador. Então, reparem, vou repetir. O modelo inglês, que é o modelo britânico, ele começa com o rei convocando eleições, as eleições montam um parlamento,
e de acordo com o partido que tem maioria dentro daquele parlamento, sai o primeiro-ministro. Vocês perceberam que no modelo britânico, no modelo inglês, tudo começa de baixo para cima? Ou seja, começa das eleições para o parlamento, porque a partir dessas eleições, o parlamento vai ter a opção, né, de escolher o primeiro-ministro. Legal. Agora, vem para o modelo brasileiro. No modelo brasileiro, tchutchucos, como a gente fala que é às avessas, a coisa começa de forma diferente. O rei, no caso aqui, Dom Pedro, escolhe o primeiro-ministro, pode ser um liberal ou pode ser um conservador, e o primeiro-ministro vai convocar as eleições para compor uma parte do parlamento. Eu falo uma parte por quê? Porque quando as eleições são convocadas, elas são convocadas para eleger deputados, a Câmara, entenderam? Então percebam, de novo, modelo brasileiro, o imperador ou o rei escolhe o primeiro-ministro e o primeiro-ministro convoca as eleições para compor o parlamento. Traduzindo, o modelo brasileiro, ele começa de cima para baixo, entenderam? Galera, por que foi criado esse modelo, o modelo brasileiro, o chamado às avessas? Para impedir conflito político, para impedir que a oposição faça o que foi feito nos primeiros anos, e, sobretudo, para criar uma harmonia política. Quer ver por quê? De tempos em tempos, o Pedro, para criar harmonia política, o que faz com o primeiro-ministro? Ele troca. Então, quando ele troca, tudo começa novamente. As eleições são convocadas e, a partir dessas eleições, o parlamento é montado. Então, é genial, né? É genial, pessoal, porque de 1847 até o final do segundo reinado, praticamente, a gente não teve mais aqueles conflitos políticos, as disputas políticas, porque a gente vai ter sempre revezamento. E, por outro lado, o rei, aqui no caso, o nosso querido Pedrinho II, ele não comanda de verdade. Quem comanda o país é o primeiro-ministro e os dois partidos, liberal e conservador. Tá bom? Agora vem para cá. Vamos aprofundar nesse papo de parlamentarismo às avessas. Primeira regra, o imperador, dentro do parlamentarismo brasileiro, é a peça central. Prof, peça central, então ele faz a política? Não. É peça central, tchutchucos, porque tudo que ele faz usando o poder moderador, ok? Olha lá, a decisão de trocar o primeiro-ministro, por exemplo, tirando um liberal e colocando um conservador, era sempre a partir do poder moderador, entenderam? Então é legal, porque essa jogada de você fazer o revezamento era, na verdade, uma ideia que o Dom Pedro criava para poder manter a estabilidade. Mas ele mesmo não manda, ele só troca. Entenderam? Regra número 2, vem cá. O parlamento aqui no Brasil é bicameral, ok? Como assim? Tem duas partes, duas câmaras. A do Senado, que é chamada de Senado só, e a outra, que é a de deputados, que é chamado Câmara somente. Entenderam? Qual que é a diferença de um para outro? O Senado, tchutchucos, por favor, é vitalício. E quem escolhe é o imperador. Bacana? Já a Câmara é temporária. Ela fica o tempo em que o primeiro-ministro ficar, geralmente 4 anos. E ela é eletiva. É sempre a partir das eleições. Entenderam? E para finalizar, dentro dessa regra número 2, o parlamento brasileiro é sempre submisso. Ou seja, não tem poder total. É submisso ao cara que está comandando de fato, que é o primeiro-ministro. Entenderam? Aí vai a regra número 3, já que eu estou falando de primeiro-ministro. O cara mais importante do parlamentarismo, pode colocar uma estrela, chama-se presidente de conselho, ou presidente do conselho de ministros. Para vocês, primeiro-ministro. Sabe por que ele é o mais importante? Porque ele é o chefe de governo. Então, ele é o cara que manda. E ele representa o partido que está comandando, né? Tchutchucos, só que, por favor, o primeiro-ministro, ele deve obediência a quem? Ao imperador. Então, se ele não consegue governar, já que ele é o chefe de governo, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser trocado, entenderam? Então, ele é o mais importante, porque enquanto ele está no poder, ele representa a política. Ele é o cara a conduzir a política brasileira. Beleza?
E para finalizar, a regra número 4, que é a regra que mostra que o parlamentarismo aqui funcionava, sempre com revezamento, tá? Então, toda vez havia um revezamento, ora liberal, ora conservadores, entenderam? Só que, como eu disse, de 36 ministérios, ou seja, de 36 primeiros ministros, junto com o partido que ele representa, a maioria sempre foi conservadora, tudo bem? A maior parte dos primeiros ministros que estiveram no poder pertenciam ao Partido Conservador. Ah, prof, então não é revezamento. Por incrível que pareça, continua sendo. Porque mesmo o cara que era conservador no poder, para governar, ele tinha que ter a simpatia do Partido Liberal. Então, percebam, acabaram aquelas disputas políticas, porque sempre vai haver um acordo. É nesse momento que vocês entendem que o Partido Liberal e o Partido Conservador eram farinhas do mesmo saco. Joia? Então tá aí, tio Cos. Ó, um beijo para vocês, aproveitem o recesso, curtam bastante a família, curtam bastante quem vocês amam. Eu espero que vocês reflitam bastante sobre a vida agora, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá? E eu peço a vocês se cuidarem. Não saiam, tchutchucos, não façam besteirinha na rua, tá ok? E se forem fazer, saiam com parcimônia utilizando as máscaras. Joia! Beijão para vocês, tchutchucos. Até a próxima. Prof. Diga. Rapidão. Esse Até revezamento demorado. Oi? Até demorado. Nada a ver. Esse revezamento de poder, ele vai influenciar na política do café com leite? Muito, muito. Puxa, você matou a pau. Repare que quando eu falo da política do café com leite, na verdade, eu vou estar falando do período republicano, tá? Mas tem tudo a ver, porque esse revezamento político vai se tornar meio que natural na história do Brasil. Começa aqui, entre os dois partidos, que são o liberal e o conservador, e continua lá na frente, na época da República Velha, revezando São Paulo com Minas. Então cria-se uma tradição, essa tradição de você revezar as forças políticas no poder, para evitar disputas. Exatamente, muito bem lembrado. Falou, professor, boas férias. Abraço, para você também, João. Mais alguma dúvida, tchutchucos? Prof, Diga, fala, mamá. na visão do pessoal lá da época, o Dom Pedro era um bom governador? Um bom... Mamá, era. Ele foi um bom imperador. Eu vou mostrar o que o pessoal da época achava, que é o que você perguntou. Como ele não estava envolvido na política diretamente, ele só fazia o uso do poder moderador, qualquer problema que acontecia não era culpa dele, era culpa sempre do parlamento ou culpa do primeiro-ministro. Então criou-se uma falsa impressão de que ele foi um bom político, né? Mas aí eu vou usar o argumento da historiografia para mostrar que ele era um bom político. Ele foi o cara que criou esse modelo, que é o modelo parlamentarista às avessas, e criou para quê? Para poder estabelecer uma legalidade, uma estabilidade, um revezamento. E funcionou, não funcionou? Então a gente observa que o cara foi muito sacado em criar esse modelo parlamentar brasileiro. É bacana porque dentro dessa estabilidade política que houve no Brasil, a gente teve uma melhoria na economia, o Brasil continuava sendo o primário exportador, mas ele se modernizou, as cidades cresceram, o setor de serviços surgiram, a gente vai ter a indústria, tudo bem que é um surto, mas vai ter, né? Então, olhando para a historiografia, a gente identifica que ele foi um bom político mesmo por esse aspecto. Por quê? Porque ele conseguiu criar essa estabilidade, uma coisa que é muito impossível na história do Brasil, nem antes, né, dele, nem depois dele. A gente sempre vai passar por conturbações políticas, mas enquanto ele foi chefe de Estado, não houve esse problema, não houve essas disputas, tá legal? Aí eu pego um outro elemento. Na época, ele era visto como progressista, e na certa medida em que ele se propôs a ser progressista, ele foi. Ele incentivou a instalação de ferrovias, inclusive até usando dinheiro público para a instalação de obras ferroviárias, tá? No começo, ele até apoiou a indústria, ele foi muito importante por ter dito que era importante para o Brasil essa modalidade econômica, e, ao mesmo tempo, ele é visto como pai, olha que legal, do povo. Ele nunca se envolveu em escândalos como o pai havia se envolvido, ele nunca se envolveu em grandes tragédias na diplomacia externa,
Então, na época, ele era visto como um cara muito razoável, era um cara muito especial. Mas hoje, a gente identifica o seguinte: o Pedro, quando se fala de política externa, ele cometia erros, mas não ele por ele mesmo. Eram os ministros que acabavam fazendo. Então, tem muito historiador que fala, eu até compactuo com isso, que ele foi muito permissivo, né? Ele nunca bateu o martelo dizendo, não, eu não quero que aconteça isso na política externa, e sim, eu quero que façam isso aqui. Não, ele delegava isso para os ministros. E quando se fala da economia, a gente sabe que ele também foi responsável pelo fim do surto industrial. Ele, quando percebeu que os cafeicultores não curtiam a indústria, retirou o apoio à indústria. Então, mais uma vez, a historiografia hoje mostra que é um cara muito permissivo. Mas percebeu que lá atrás não. Então, a gente percebe que a construção do Pedro lá atrás foi muito bem feita. Era o pai do povo, era um cara que tinha até uma certa dinâmica de política que não permitia disputa, era visto como progressista. Então, a propaganda dele feita lá atrás criou essa aura de que ele era muito bom. E repara, toda vez que aparece a imagem do Pedro em pintura, em foto, ele sempre aparece velho, né? É muito difícil você encontrar ele novo. Uma ou outra imagem você tem ali em livros ou até mesmo propaganda dele criança ou até jovem, mas é muito raro mesmo. Por quê? Porque ele sempre achava que demonstrá-lo mais velho, inclusive a partir dos 15 anos ele começou a deixar crescer barba, era uma forma de você construir também essa imagem de um cara razoável, né? De um cara próximo do povo, de um pai propriamente dito. Então ele soube construir a sua imagem até usando a própria aparência, tá? Entendi, muito obrigada. Legal? Imagina, que isso. Mais alguma? Galera, então beijos para vocês. Tchau, tchau. Até mais, Pro. Tchau.